Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje, vou ensinar para vocês esse suplá, criação da artesã Dani Paz. Se você ainda não conhece os trabalhos da Dani, te convido a conhecer. Vou deixar o Insta dela passando aí na tela para vocês e vou deixar o link também disponível na descrição. A Dani, pessoal, faz peças de crochê maravilhosas. Inclusive, tem várias videoaulas aqui do canal, todas criação dela. Ela simplesmente arrasa. E aí eu trouxe outro modelinho dela aqui para vocês fazerem também. Esse suplá aqui, pessoal, ele é super econômico. Eu gastei menos de 130 gramas para confeccionar ele. Para a nossa aula, eu vou utilizar o barbante na cor areia e vermelho. Os dois são da Crochética, todos no fio número 6. Para você adquirir os barbantes artesanais da Crochética direto da fábrica, eu vou deixar os telefones dos revendedores disponíveis para você na descrição desse vídeo. A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio e todo mês tem uma oferta diferente para você adquirir o seu barbante direto da fábrica. A medida que o meu suplá ficou foi a seguinte: ele ficou medindo 37 centímetros assim de diâmetro, tá? Lembrando, pessoal, que o tamanho da peça pode variar bastante de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Este mesmo trabalho poderá ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também. Eu gastei, pessoal, 90 gramas da cor areia e eu gastei apenas, pessoal, 36 gramas do barbante vermelho, tá? Eu utilizei a agulha para crochê número 3,5. Se você quiser confeccionar essa peça em outras cores, eu já vou deixar uma sugestão aqui para você, tá? Inclusive, gente, essa peça aqui, que é o meio, que é o desenho da nossa flor, poderá ser utilizado como porta-copos também. Então, essa aula é 2 em 1. Eu já ensino para você o suplá e o porta-copos também. Aqui eu trouxe o mesmo suplá em outra cor, para você ter uma ideia aqui de modelinho. Nesse aqui eu quis brincar um pouquinho. Eu utilizei aqui o miolinho da flor, uma cor mescladinha. Fiz aqui no rosa pink e o bico eu fiz apenas a finalização da mesma cor, porém é o mesmo modelinho. Olha só como muda quando a gente brinca com as cores. Aí você pode usar e abusar da criatividade aí de vocês para confeccionar o seu suplá. Espero que vocês gostem de mais esse passo a passo e que vocês consigam fazer. Vamos dar início, então, à nossa videoaula. Para dar início à videoaula de hoje, eu vou estar utilizando, então, o barbante na cor areia e vou estar utilizando o vermelho da Crochética também, os dois no fio número 6. Então, para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê número 3,5. Vou retirar meus novelos do rótulo e já retorno novamente com vocês. Já retirei o novelo do rótulo. Agora, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Cada pessoa tem uma forma diferente de fazer o anel. Eu faço da seguinte maneira. Com o auxílio aqui do meu dedo, eu vou passar o barbante por debaixo dele e vou dar 2 voltas para a minha direção. Vou firmar aqui a pontinha do fio. Vou pegar agora a agulha para crochê e vou passar debaixo dessa primeira laçada e vou buscar a segunda para dentro da primeira. Eu vou girar e vai formar estilo um Ezinho. Agora, eu já posso buscar o meu fio e trabalho uma correntinha. Aqui eu vou retirar meu dedo, o anel mágico ficou formado, eu tenho uma correntinha para dar apoio. Eu vou subir com mais 2 correntes para ficar com 3 correntes equivalente ao primeiro ponto. E eu vou estar fazendo, pessoal, 12 pontos altos, contando com as 3 correntes do início. Então, eu vou completar o total de 12 pontos aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, completei 12 pontos, contando com as 3 correntinhas equivalentes ao primeiro ponto. Agora, eu vou puxar o fio do anel mágico para ir fechar aqui o meu círculo. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de organizar aqui para que meu último ponto fique ao lado das 3 correntinhas. Se você já fez e já ficou assim, o meu como não fica, eu gosto de ir organizando aqui.
Então, caso o seu não tenha ficado, é bem simples, você vai puxando aqui até o último ponto, que é o de número 12, ficar ao lado das 3 correntinhas, que é equivalente ao primeiro ponto. E agora, a gente vai finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha equivalente ao primeiro ponto alto. Finalizei aqui, então, na próxima carreira, a gente vai dobrar a quantidade de pontos. Se nessa carreira a gente tinha 12, na próxima vamos ter 24. Vamos colocar um aumento em cada um dos 12 pontos. Para fazer o primeiro ponto, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou alongar aqui um pouquinho, da altura aproximadamente de um ponto alto, vou retirar minha agulha e vou vir agora do lado avesso para o lado direito no ponto seguinte, passando por debaixo das 2 alcinhas do ponto alto e vou buscar essa laçada para o lado avesso do trabalho para a gente dar início com um falso ponto, para nosso crochê não ficar com a marcação das 3 correntinhas, tá bom? Então, busquei o fio para o lado avesso, eu vou puxar aqui para esconder a pontinha do fio aqui na frente e vou voltar agora pela frente com a agulha e vou buscar o fio, deixando 2 laçadas da mesma altura. Tiro as 2 laçadas e agora faço uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Como eu expliquei para vocês, vamos trabalhar um aumento em cada um dos pontos feitos da carreira anterior. Então, eu volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, vou fazer o segundo aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, vou trabalhar o terceiro aumento. E sigo dessa forma até chegar no nosso último ponto, fazendo um aumento em cada ponto feito da carreira anterior. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a carreira, trabalhando um aumento em cada um dos pontos. Quando chega no último ponto, você pode pegar debaixo da alcinha para fazer o último aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Para finalizar a carreira, a gente vai vir dentro da correntinha do nosso falso ponto e vai fazer aqui um ponto baixíssimo para estar finalizando. Na próxima carreira, você vai alongar aqui da altura aproximadamente de um ponto alto, vai retirar a agulha e vai vir por debaixo aqui da alcinha do próximo ponto e vai buscar essa laçadinha pro lado avesso do trabalho para a gente iniciar com um falso ponto para ficar mais disfarçado aqui, mais bonito aqui o nosso trabalho. Busquei aqui pro lado avesso, agora eu vou voltar com a minha agulha pela frente e vou buscar o meu fio deixando 2 laçadas da mesma altura. Aí, eu retiro as 2 laçadinhas e faço uma corrente para iniciar aqui com um falso ponto para ficar mais bonito o nosso trabalho. Toda vez que você fizer um ponto alto aqui agora, você vai trabalhar 3 aumentos seguidos. Então, no próximo ponto, eu vou trabalhar o primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, eu vou fazer o segundo aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, eu vou trabalhar o terceiro e último aumento aqui. Toda vez que eu finalizar 3 aumentos, um em cada ponto feito da carreira anterior, no próximo ponto eu vou fazer apenas um ponto alto, para a gente poder fazer o desenho aqui da nossa flor. Feito o ponto alto, vamos novamente repetir 3 aumentos. Vamos fazer um aumento em cada ponto feito da carreira anterior. Então, fiz o primeiro aumento, no próximo ponto, faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base para formar o segundo aumento, e no próximo ponto, trabalho o terceiro e último aumento aqui. Finalizado o terceiro aumento, eu venho no próximo ponto e trabalho apenas um ponto alto. Então, essa vai ser a repetição da terceira carreira. Um ponto alto, 3 aumentos. Um ponto alto, 3 aumentos. Vamos seguir assim até chegar no final da carreirinha. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a terceira carreira, trabalhando um ponto alto, 3 aumentos. Um ponto alto, 3 aumentos. Então, já fiz aqui um ponto alto
E sobrou os 3 pontos, onde eu vou trabalhar um aumento em cada ponto feito da carreira anterior. Vamos fazer assim para formar o desenho da nossa flor. Então, quando chega aqui no último ponto, você pode pegar dentro da correntinha ou por debaixo da laçada, para você poder fazer o seu último aumento aqui, tá? Então, aqui eu vou trabalhar os últimos 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Para finalizar a carreira, eu vou vir dentro da correntinha do nosso falso ponto e vou fechar fazendo um ponto baixíssimo aqui para finalizar a nossa carreirinha. Na próxima carreira, a gente vai começar um ponto em relevo, e sempre o ponto em relevo vai ser nesse ponto alto que tá sozinho. Como a gente vai iniciar no próximo ponto, eu vou alongar aqui da altura aproximadamente de um ponto alto. Vou pegar a minha agulha agora para crochê, né? E vou vir aqui debaixo das 2 alcinhas e vou buscar essa laçada pro lado avesso do trabalho. Então, note que eu já busquei ela pro ponto seguinte. Agora, eu vou voltar, dando uma puxadinha, eu volto pela frente. Vou introduzir aqui na frente, busco deixando 2 laçadas da mesma altura. Tiro 2 laçadas e trabalho uma correntinha. Aqui a gente vai começar com esse ponto alto, e no próximo, que é o segundo ponto do aumento, a gente vai repetir aumento sobre aumento. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, apenas um ponto alto. No próximo, que é o segundo ponto do aumento, vamos fazer aumento sobre aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto é nosso último aumento aqui. Vamos estar fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, que é aquele ponto alto sozinho, a gente vai trabalhar o ponto em relevo. Para fazer aqui o ponto em relevo, a gente vai trabalhar um ponto alto normal aqui e vai laçar o fio, vai passar por debaixo e vamos trabalhar aqui um ponto em relevo. Então, note, eu trabalhei o ponto alto sozinho e o ponto em relevo aqui. Vou laçar o fio e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um aumento. Sempre a gente vai fazer o aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior, ficando assim. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, vamos fazer o último aumento aqui, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No ponto sozinho, você vai trabalhar um ponto alto, vai laçar o fio e vai voltar agora passando a agulha por debaixo para formar um ponto em relevo aqui. Vamos ter 6 pétalas de flores e vamos ter 6 pontos em relevo. Então, vai dar certinho para você fazer essa repetição até chegar no final. No ponto seguinte, você trabalha um ponto alto. E agora, vai fazendo sempre o aumento no segundo ponto da carreira aqui anterior. Sempre no segundo ponto do aumento, você vai repetir um aumento. E aí, no próximo, você faz um ponto alto. Segundo ponto do aumento, aumento sobre aumento aqui. Próximo ponto, um ponto alto. Vamos fazer o terceiro e último aumento dessa pétala, trabalhando aqui 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E no ponto que tá sozinho, eu vou trabalhar um ponto alto, vou laçar o fio, vou voltar por debaixo desse mesmo ponto e vou fazer aqui um ponto alto em relevo. E agora é só repetir até chegar no final. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando. Vou fazer a última pétala junto com vocês, para ninguém ficar com nenhuma dúvida, tá? Aqui eu trabalhei o ponto em relevo. No próximo ponto, um ponto alto, aumento, um ponto alto, aumento, um ponto alto, o aumento aqui. Naquele ponto que a gente fez sozinho da carreira anterior, você sempre vai trabalhar um ponto alto normal, vai laçar o fio e no mesmo ponto, passando a agulha por debaixo dele, você vai fazer um ponto alto em relevo. Feito o ponto alto em relevo, você vai vir no primeiro ponto seguinte e vai trabalhar apenas um ponto alto. E vai seguir fazendo. No próximo ponto, vai trabalhar o primeiro aumento aqui dessa outra pétala.
Sempre nessa carreira, a gente trabalha um aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, no próximo ponto eu faço um ponto alto e no próximo ponto eu vou trabalhar o próximo aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, eu vou trabalhar o último aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E para finalizar, eu vou trabalhar um ponto alto aqui no ponto que está sozinho. E agora eu laço o fio, passo a agulha por debaixo dele para trabalhar o nosso último ponto em relevo. Feito o último ponto em relevo, para finalizar a carreira, você vai vir dentro da correntinha do falso ponto e vai fechar fazendo um ponto baixíssimo. Vamos ter o total de 6 pontos em relevo para ter 6 pétalas de flor. Agora, a gente vai dar início no ponto seguinte, alongando aqui da altura de um ponto alto, retira a agulha, vai passar agora a sua agulha debaixo das duas alcinhas do ponto alto da frente, que é o ponto seguinte, e vai buscar essa laçadinha, então, pro lado avesso do trabalho. Buscou a laçadinha pro lado avesso, dá uma puxadinha, volta pela frente, no mesmo pontinho que você buscou, deixando duas laçadas da mesma altura, tira as duas e faz uma corrente, iniciando aqui o primeiro ponto. Nessa carreira, a gente vai ter a seguinte quantidade aqui de pontos. No ponto anterior aqui ao relevo, a gente vai contar como se fosse o primeiro ponto. Esse é como se fosse o segundo ponto, que depois a gente vai finalizar aqui. A gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e vai fazer um aumento. E vai finalizar com 5 pontos altos aqui no ponto em relevo, quinto ponto. Então, esse é como se fosse o segundo ponto, tá? Então, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, para iniciar, eu vou fazer 4 pontos, fazendo ponto sobre ponto. No próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. E agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, aqui eu já completei 3, 4, e o meu quinto ponto, eu vou fazer no ponto em relevo. Finalizado o quinto ponto no ponto em relevo, eu vou laçar o meu fio e no mesmo ponto em relevo, eu vou passar por debaixo dele e vou buscar o fio trabalhando um ponto alto em relevo aqui. Então, a repetição agora vai ser essa. Venho no ponto seguinte, vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. Dos 5 pontos altos que eu vou trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui eu completei 2... Completei 3, 4 e 5. Finalizados 5 pontos altos, no próximo ponto eu vou trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. E para finalizar, faço 5 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Lembrando que o quinto ponto dá em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. Então, aqui, após o aumento, eu já trabalhei 1, 2, 3, 4. O meu quinto ponto dá sobre o ponto em relevo. Agora, eu laço o fio, volto no ponto em relevo e trabalho um ponto alto em relevo. Então, pessoal, vai ficando assim, já vai formando o desenho aqui da pétala da nossa flor. E a gente segue essa repetição por toda a volta. Vem no primeiro ponto alto seguinte, já vai fazer o primeiro ponto alto dos 5, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito. Quando você finalizar os 5 pontos altos, você trabalha o aumento e 5 pontos altos. O quinto ponto vai dar no ponto em relevo. Aí, você laça o fio e trabalha um ponto alto em relevo no ponto relevo anterior, igual a gente trabalhou aqui, tá bom? Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto.
Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui então, sempre trabalhando na mesma repetição. Trabalhei 5 pontos altos, fiz um aumento e 5 pontos altos. Lembrando que é o quinto ponto na direção do ponto em relevo da carreira anterior. Então, quando você finalizar o seu ponto alto no ponto em relevo, você vai trabalhar um ponto em relevo aqui. Então, eu passo a agulha por debaixo, trabalho ponto alto em relevo. E para finalizar, a gente falta fazer um pontinho aqui. Então, eu venho aqui no pontinho, trabalho um ponto alto. Para finalizar aqui a carreira, a gente vai vir dentro da correntinha, onde a gente iniciou o primeiro ponto, e assim a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, vai ser a última carreira da nossa flor. E a gente vai trabalhar o relevo no relevo anterior. Só que agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai descartar sempre esse ponto alto que está à frente do ponto em relevo. Então, a gente vai descartar ele, não vai utilizar. Então, aqui, eu vou alongar aqui o meu fio da altura de um ponto alto, vou retirar a agulha e vou passar a agulha por debaixo da laçada aqui. Vou buscar a laçadinha para o lado avesso do meu trabalho. Busquei a laçada aqui para o lado avesso do trabalho. Nesse segundo ponto, eu vou fazer ponto baixo, aqui meio ponto e no próximo um ponto alto. Então, eu não vou trabalhar nesse primeiro ponto aqui, tá? Só o começo que é mais difícil, o restante é super normal. Então, eu venho aqui pela frente, vou buscar o fio e aqui eu vou tirar tudo de uma vez só, porque aqui é meio ponto, tá? Como aqui é meio ponto, eu vou fazer no próximo ponto um ponto alto. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, vou trabalhar o próximo aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. No nosso próximo ponto, eu vou trabalhar o terceiro e último aumento aqui dessa primeira pétala de flor. Sobrou exatamente aqui, pessoal, 3 pontos. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, eu busco o fio e tiro tudo de uma vez só, trabalhando meio ponto. E no último ponto, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo. Agora, eu laço o fio, passo a agulha por debaixo do ponto em relevo e trabalho um ponto em relevo no ponto em relevo da carreira anterior. Então, a nossa pétala ficará assim. Então, a gente não vai trabalhar no primeiro ponto, igual eu falei para vocês aqui anteriormente. Eu vou pular o primeiro ponto alto. No próximo ponto, que é o segundo ponto, é que eu vou dar início ao primeiro ponto baixo. Laço o fio, próximo ponto, busco a laçada, tiro tudo de uma vez só, fazendo meio ponto. Laço o fio no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto normal. Então, descartando aqui o primeiro ponto alto, no segundo a gente trabalha um ponto baixo, depois meio ponto e um ponto alto. E aí, no próximo ponto, eu vou trabalhar o primeiro aumento dos 3 que vamos fazer na segunda pétala. Então, aqui eu trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, vou trabalhar o segundo aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, vou trabalhar aqui, então, o último aumento. Finalizado aqui o terceiro aumento, sobrou 3 pontos. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto normal. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto. E no próximo, apenas um ponto baixo. Finalizado o ponto baixo, eu vou laçar o meu fio. No ponto em relevo, eu vou trabalhar um ponto em relevo. E assim eu vou seguir, pessoal, por toda a volta aqui da minha florzinha. Eu vou pular o primeiro ponto. No segundo ponto, eu já vou dar início ao primeiro ponto baixo. E sigo. Próximo ponto é meio ponto. No próximo, um ponto alto. E sigo a repetição que eu expliquei anteriormente aqui para vocês. Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto para a gente poder finalizar aqui a última pétala e finalizar aqui também, que faltou alguns pontinhos aqui para a gente poder iniciar. Bom, pessoal, já dei uma adiantada e já estou finalizando a carreira aqui, sempre com a mesma repetição. Em todo ponto em relevo, a gente vai ter um ponto em relevo. Sempre a gente vai descartar o primeiro ponto. Vai vir no segundo e vai trabalhar um ponto baixo. No próximo, meio ponto. No próximo, um ponto alto. Aí, você vai trabalhar aumento, um ponto alto, aumento, um ponto alto, aumento.
E para finalizar, um ponto alto, meio ponto e um ponto baixo. E aqui a gente trabalha o ponto em relevo, então a gente só pula o primeiro pontinho de cada uma das nossas pétalas para poder ficar assim. E aí, gente, para poder fechar aqui e finalizar, após fazer o último ponto baixo, a gente vai laçar o fio e vai passar aqui a agulha por debaixo e vai trabalhar o último ponto em relevo. E agora a gente vai pular o primeiro pontinho, vai vir no próximo ponto e vai trabalhar um ponto baixo. Com o ponto baixo aqui finalizado, aí a gente vai aumentar aqui um pouco o fio para a gente poder fazer a finalização de forma disfarçada, porque aqui a gente já tem o meio ponto. Então, vou puxar aqui o fio, eu vou cortar e depois de cortar, passe o barbante pela frente e você vai pegar agora a agulha e vai passar debaixo das duas alcinhas do nosso primeiro ponto alto. E aí você vai buscar a laçadinha aqui pro lado avesso do trabalho, formando aqui a primeira correntinha aqui para substituir do meio ponto. Passe o barbante pela frente e aqui você vai virar aqui o seu trabalho. Virou, você vai pegar em uma alcinha aqui, ó, dessa que é o do meio ponto, e vai passar por detrás aqui, ó, da alcinha do nosso último ponto e na alcinha de dentro. Vou virar do lado direito para vocês poderem ver. A gente vai sair por dentro da alcinha aqui da correntinha. E aí é só você buscar a laçadinha aqui pro lado avesso, porque aí a finalização vai ficar disfarçadinha, não vai ficar aquela finalização grosseira. Vai ficar assim, ó, olhando na parte de cima, tudo bem certinho. E agora, pessoal, a gente vai embutir as pontinhas de linha que ficaram. Não esqueça de embutir o fio do anel mágico, que é muito importante também, porque senão pode desmanchar todo o seu trabalho. Eu vou, então, embutir essa pontinha de fio, essa daqui também. Aí, você pode estar utilizando essa peça, pessoal, como porta-copos também, além de estar utilizando como suplá. Você poderia fazer sem cortar o fio também, tá? Mas eu preferi fazer assim porque eu já ensino para vocês a aula do porta-copos e também do nosso suplá. Então, eu vou embutir aqui as pontas de fio que ficaram e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, agora, para dar continuidade aqui no suplá, a gente vai fazer uma laçadinha aqui inicial. Vou prender o barbante na agulha e eu vou laçar 2 vezes, porque eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Tá vendo aqui onde a gente tem um ponto em relevo? No ponto anterior aqui a gente tem o nosso ponto em relevo. No pontinho anterior a gente tem aqui a cabecinha do ponto. Eu vou introduzir aqui, vou buscar a laçada, pode ser em qualquer um dos pontos em relevo. Eu vou tirar as 2 primeiras laçadas, vou tirar mais 2 e agora eu vou tirar as últimas 2 para finalizar aqui o meu ponto alto duplo, que vai ficar assim. Eu vou trabalhar agora 14 correntinhas. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Laço 2 vezes, porque eu vou vir no próximo ponto em relevo. Aqui eu tenho o último ponto em relevo, eu vou vir no ponto aqui anterior, que já fica aqui a cabecinha do ponto. E eu vou introduzir aqui, vou buscar o meu fio, vou tirar 2 laçadas, vou tirar 2 e agora eu vou finalizar o meu ponto. Vai ficar assim, ó, dessa forma. E novamente eu vou fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Laço 2 vezes, vou vir no próximo ponto em relevo, sempre no ponto em relevo aqui da carreira anterior, sem ser o último que a gente fez. A gente pega aqui na cabecinha do ponto, tira 2 laçadas, tira 2 e finaliza aqui o ponto alto duplo. Vamos fazer assim até finalizar, tá bom? Em todo ponto alto em relevo aqui da carreira anterior, a gente trabalha um ponto alto duplo e faz 14 correntinhas aqui para ser como se fosse separação. Então, eu vou finalizar aqui 14 correntes, um ponto alto duplo, 14 correntes, um ponto alto duplo e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada, trabalhando um ponto alto duplo, sempre no ponto em relevo da carreira anterior, e de separação 14 correntinhas.
Para finalizar a carreira, a gente vai vir dentro aqui do nosso primeiro ponto alto duplo e nele a gente vai trabalhar um ponto aqui baixíssimo. Para dar início aqui à nossa próxima carreira, a gente vai voltar nesse mesmo pontinho e vai trabalhar um ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto, para ficar um ponto aqui mais disfarçado. Eu vou laçar o fio, vou voltar dentro do mesmo pontinho e vou fazer mais um ponto alto para formar aqui um aumento. Então, em todo ponto alto duplo, a gente vai ter um aumento. Eu comecei com um ponto baixo, uma corrente, e trabalhei um ponto alto no mesmo ponto. Aqui, pessoal, a primeira correntinha, ela ficou mais escondida, tá? A gente tem 14 correntes, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A de número 14 tá aqui bem escondidinha. Então, você tem que se atentar para não esquecer de fazer aqui, ó, o primeiro ponto dentro da primeira correntinha, que aqui tá mais apertadinha por causa do nosso primeiro ponto. Aí, eu vou buscar o fio e na primeira corrente, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Na segunda correntinha, um ponto alto. Na terceira corrente, um ponto alto. Então, sempre a gente vai trabalhar essa mesma repetição. 3 pontos altos para iniciar nas 3 primeiras correntinhas. Na quarta corrente, vamos fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos na mesma corrente de base. Feito o aumento, nas próximas 6 correntinhas, vamos trabalhar um ponto alto em cada uma delas. Então, a gente vai ter 6 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada correntinha aqui da base. Então, já trabalhei 3, na próxima corrente eu completo 4, na próxima eu completo 5, na próxima 6. Sobrou exatamente 4 correntes. Então, dentro da próxima correntinha, eu vou fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos na mesma corrente de base. E nas últimas 3 correntes, eu vou trabalhar um ponto alto em cada uma delas. Vamos trabalhar essa repetição por toda a volta aqui do nosso suplá. Então, sempre no ponto alto duplo, você vai fazer um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da base, igual a gente fez aqui para iniciar, que eu iniciei com um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto formando um aumento. E sempre agora nas 14 correntinhas, você vai trabalhar essa repetição. 3 pontos altos, um aumento. 6 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, tá bom? Então, eu vou vir direto na primeira correntinha das próximas 14. Então, aqui, sempre a primeira correntinha fica aqui mais apertadinha. Então, você vai trabalhar o primeiro ponto alto, na próxima o segundo, e na próxima você vai concluir aqui o terceiro ponto, fazendo ponto sobre ponto. Na quarta correntinha, você vai fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos na mesma corrente de base. Nos 6 próximos pontos, você vai trabalhar um ponto alto em cada uma das correntinhas. Então, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, e agora vou completar o 6º e último ponto. Sobrou 4 correntinhas, onde na próxima corrente eu vou fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos na mesma corrente de base, e nas últimas 3 correntinhas, um ponto alto em cada uma delas. E aí, a gente vai repetir o que a gente fez na primeira e na segunda argolinha aqui, sempre a mesma repetição. Em todo ponto alto duplo, você vai trabalhar um aumento, e nas 14 correntinhas, o mesmo que eu expliquei para vocês aqui nas 14 correntes anteriores. Vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a carreira. Trabalhei a mesma repetição que expliquei anteriormente. Sempre no ponto alto duplo, a gente vai trabalhar um aumento. E nas 14 correntinhas, sempre a gente vai fazer 3 pontos altos, um aumento, 6 pontos altos, um aumento e vai finalizar fazendo 3 pontos, tá? Então, dá certinho por toda a nossa volta. Como a gente iniciou aqui com um ponto baixo e uma correntinha, a
gente vai finalizar dentro da correntinha, fazendo aqui um ponto baixíssimo a nossa carreira. A nossa próxima carreira será uma carreira de meio ponto alto e eu vou fazer de outra cor para chamar mais a atenção do suplá. Caso você queira fazer o suplá todo de uma cor só, você pode fazer também, tá? Para poder fazer a próxima carreira, eu não vou cortar o fio, porque depois eu vou fazer duas carreiras com essa mesma cor aqui da minha base. Então, para poder iniciar aqui, eu vou subir com uma, duas, três correntinhas. Para quê? Para não ter que desmanchar aqui o meu fio. Vou pegar aqui o meu barbante, vou passar ele para o outro lado, para não ficar enroscando aqui no meu fio. Agora, eu vou pegar o barbante vermelho da Crochética, vou fazer uma laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na agulha e vou laçar o fio como se fosse fazer um ponto alto. Aqui, pessoal, você pode começar em qualquer lugar, porque a gente vai cortar o fio. Eu vou começar aqui, pessoal, onde tá minhas três correntinhas, para depois já prender aqui e ficar tudo certinho. Então, aqui eu vou introduzir no mesmo pontinho aqui que eu subi as três correntinhas, eu vou introduzir, vou deixar o barbante ali atrás, vou buscar o meu fio, só que eu vou tirar tudo de uma vez só, por quê? Porque eu vou trabalhar meio ponto, eu não vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer a carreira inteira, trabalhando meio ponto para cada ponto feito da carreira anterior sem fazer aumento. Então, eu busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Laço o fio, venho no próximo ponto, busco a laçada, tiro tudo de uma vez só. Eu vou fazer uma carreira inteira de meio ponto alto aqui, tá? Então, laço o fio, próximo ponto, busca a laçada, tira tudo de uma vez. Laço o fio, próximo ponto, busca a laçada, tira tudo de uma vez. Então, vou trabalhar a carreira inteira com meio ponto alto e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a carreira de meio ponto, trabalhando meio ponto para cada ponto feito da carreira anterior. A gente não trabalha aumento nessa carreirinha. E vamos ficar com um total de 108 meio pontos, que é a mesma quantidade de pontos que a gente tem aqui na carreira anterior. Quando você finalizar aqui o seu último meio ponto, a gente vai deixar aquela argolinha ali de 3 correntes reservada, e aqui a gente vai finalizar aqui a carreira. Aqui a gente começou no primeiro pontinho, onde tá aqui minhas 3 correntinhas. Eu vou alongar aqui um pedaço um pouco maior de fio, para poder fazer uma finalização aqui de forma disfarçada, cortando o fio aqui vermelho. Vou passar o barbante aqui, ó, na frente, e vou substituir a correntinha do primeiro meio ponto. Então, eu vou vir no segundo meio ponto aqui, passando a agulha por debaixo das duas alcinhas aqui do segundo ponto. Vou buscar essa alcinha pro lado avesso do trabalho. Meu aqui ficou apertadinho, eu vou fazer ele novamente. Como o ponto aqui, a gente pega no espacinho. Vou buscar aqui a laçada. Busquei a laçada, eu vou amarrar da seguinte forma. Vou buscar aqui, passo pela frente, vou dar uma viradinha. Aqui, a gente vai pegar nessa alcinha aqui, ó, por trás. E na alcinha aqui da correntinha aqui do nosso último meio ponto. E você vai buscar a laçadinha e vai buscar ela pro lado avesso. Assim, vai ficar disfarçado aqui essa parte de cima. E agora, já vou aproveitar para dar 2 nozinhos, para não ter o perigo aqui de desmanchar. Lembrando que meu fio está ali reservado para poder fazer a próxima carreirinha, tá? Vou deixar para embutir aqui depois no final, e vou pegar agora o meu fio aqui na curareia. Vou colocar ele na direção de eu trabalhar agora os próximos pontos. E agora, eu tô com as 3 correntinhas ali, certo? Eu vou deixar as 3 correntinhas e eu vou vir agora pela frente, em qualquer ponto que seja aqui do lado, tá? Se for esse daqui, vai ser esse, se for o da frente, é o da frente. Eu vou passar aqui por debaixo, vou buscar o fio deixando 2 laçadas da mesma altura. Tiro 2 laçadas e faço uma corrente. No próximo meio ponto, busco a laçada, tiro as 2, trabalho aqui um próximo ponto. No próximo pontinho, eu vou trabalhar um aumento. Vou fazer 2 pontos altos juntos,
no mesmo meio ponto. A partir de agora, eu vou trabalhar, pessoal, a cada 8 pontos altos, eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu comecei com 2 pontos, para que meus pontos não fiquem na mesma direção, depois o aumento sobre aumento. Quando eu fizer aqui o primeiro aumento, agora eu vou trabalhar 8 pontos. Então, já trabalhei 1, no próximo, 2, no próximo, 3, 4, 5, 6, 7 e no próximo eu vou completar o 8º ponto. Toda vez que você finalizar 8 pontos altos, no próximo ponto você vai trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E assim você vai fazer a volta toda. 8 pontos altos, faz um aumento. 8 pontos altos, faz um aumento. Vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma adiantada e estou finalizando, trabalhando. Após o primeiro aumento, 8 pontos faz um aumento, 8 pontos faz um aumento, tá bom? Então, aqui dá certinho. Aqui, pessoal, quero mostrar para vocês. No meu aqui, eu estou pegando entre cada um aqui dos meio pontos. Caso você queira pegar só na alcinha assim, você também pode pegar, tá? A única diferença é que seu ponto vai ficar mais para cima e não vai ficar aqui dentro. Mas você pode fazer das duas formas. Vou mostrar aqui para vocês o suplá aqui meu, que já está finalizado. Nesse suplá eu peguei sempre aqui na alcinha do meio ponto, tá? O suplá é o mesmo, só mudei a cor. Só que aqui eu achei que ficou uma marcação mais grosseira no meio ponto. Por isso que nesse daqui eu estou pegando entre aqui, tá? Mas você pode pegar só na alcinha também, aqui não vai mudar em nada, só a forma de pegar. No meu eu estou pegando assim entre cada um dos meio ponto, tá bom? Então, aqui eu já trabalhei o meu último aumento, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tenho os 2 pontos para completar os 8 pontos aqui do início. Para finalizar a carreira, eu vou vir dentro da correntinha do primeiro falso ponto que a gente fez e finalizo a carreira aqui fazendo um ponto baixíssimo. A próxima carreira, a gente vai ter também aumentos. Para poder iniciar, eu vou alongar aqui da altura aproximadamente de um ponto alto, vou retirar a agulha, vou vir no ponto seguinte e vou buscar essa laçadinha pro lado aqui avesso do trabalho. Vou voltar agora pela frente, vou buscar a laçada, deixando duas da mesma altura. Tiro as duas laçadas e faço uma corrente para iniciar o falso ponto. Aqui eu vou trabalhar pontos altos até sair da direção do nosso aumento aqui da carreira anterior. Por quê? Para não ficar uma marcação grosseira de aumento sobre aumento. Então, se eu tenho um aumento aqui, eu vou trabalhar mais aqui alguns pontos, porque nessa próxima carreira eu vou ter 9 pontos altos e um aumento. Então, aqui eu já saí da direção do aumento da carreira anterior, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. No próximo ponto, então, eu vou trabalhar o primeiro aumento. Lembrando que nessa carreira agora, a gente vai ter 9 pontos altos, faz um aumento. 9 pontos altos, faz um aumento. Para finalizar aqui depois, então, se eu comecei com 6, vai ficar 3 pontos para a gente poder completar os 9, tá? Feito o primeiro aumento, agora é uma repetição. Você vai trabalhar 9 pontos altos. Um em cada ponto feito da carreira anterior. Então, aqui eu já trabalhei 3, no próximo 4... E aqui eu pego aqui, ó, dentro da correntinha aqui, tá? Não peguei da forma que eu peguei aqui anteriormente. Então, eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Completei 6, 7, 8 e 9. Toda vez que eu finalizar 9 pontos altos, eu vou trabalhar um aumento no próximo ponto, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a carreira, trabalhando aumento, 9 pontos altos, aumento, 9 pontos altos. Então, cheguei no meu último aumento. Como eu comecei com 6 pontos, sobrou exatamente 3 pontos altos para poder fazer um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Quando você finalizar o seu último ponto alto aqui, você vem dentro da correntinha do primeiro falso ponto e finaliza a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou alongar um pedaço um pouco maior de fio, eu vou cortar, porque eu vou trabalhar agora com a mesma cor que eu trabalhei a carreira de meio ponto, tá? Vou passar o meu barbante aqui pela frente e vou substituir a correntinha do ponto seguinte. Vou passar, então, pulando uma corrente, na próxima vou buscar minha laçadinha. Busquei a laçada, passo aqui pela frente, dou uma viradinha pro lado avesso, venho no último ponto que eu finalizei. Vou passar aqui por dentro da alcinha de trás, saindo por dentro da correntinha do último ponto. E aí, é só buscar a laçadinha pro lado avesso, porque assim as correntinhas aqui ficam disfarçadas, tá? Com o barbante aqui, então, da mesma cor que eu utilizei na carreira de meio ponto, eu vou fazer uma laçada inicial, deixando uma pontinha maior para poder fazer o acabamento. E a nossa próxima carreira será de pontos baixos. Você pode começar em qualquer ponto, porque agora a nossa carreira será de um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Porque aqui já dá pra gente fazer o nosso bico múltiplo de 11. Vamos ter 12 bicos e para cada bico vamos utilizar 11 pontos de base. Mas primeiro a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu venho aqui, pego aqui a laçada, a ponta de fio, já vou aproveitar para escondendo ela. E aqui eu trabalho um ponto baixo para cada ponto alto feito da carreira anterior, sem trabalhar nenhum aumento aqui nessa carreira. Eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Vou fazer aqui, então, os pontos baixos e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou aqui finalizando a carreira de ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior, sem fazer nenhum aumento. Para finalizar, a gente vai vir dentro aqui do primeiro ponto baixo e vai finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. E agora, eu vou alongar aqui da altura aproximadamente de um ponto alto, vou retirar a agulha e vou vir no ponto seguinte e vou buscar essa laçadinha aqui pro lado avesso do trabalho para iniciar aqui com o falso ponto. Busquei a laçada, eu vou voltar agora no mesmo ponto que eu busquei pela frente e vou buscar meu barbante para ficar com duas laçadas da mesma altura. Aí, eu tiro as duas laçadas e trabalho uma corrente para iniciar com falso ponto. Agora, a gente vai sempre trabalhar uma mesma sequência. Vamos fazer 8 pontos altos, vamos trabalhar 4 correntes e vamos pular 3 pontos de base. Só que eu vou iniciar com 7 pontos para depois fazer um ponto aqui para não ficar mostrando essa marcação. Então, já trabalhei o primeiro falso ponto. Para começar, eu vou fazer apenas 7 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto baixo feito. Então, aqui eu já trabalhei 4, 5, 6 e 7. Finalizados 7 pontos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E vou sempre pular 1, 2, 3 pontos apenas de base. Pulando 3 pontos, eu vou vir no quarto ponto seguinte e nele vou trabalhar o primeiro ponto alto de 8 pontos que vamos fazer agora. Caso no seu ponto 4 correntes você acha que vai ficar apertado, vai encubucar, não vai dar certo, pode fazer 5 correntinhas aqui, tá bom? Então, eu vou trabalhar o total de 8 pontos altos na base agora de todos os bicos. Vamos ter 12 bicos. Então, eu já trabalhei 4, 5, 6, 7 e 8. Toda vez que você finalizar 8 pontos altos, você vai fazer 1, 2, 3, 4. Ou você faz 5 correntinhas, no meu eu tô fazendo 4, e vai pular 1, 2, 3 pontos de base. Próximo ponto, trabalha o primeiro ponto alto. E assim você vai fazer por toda a volta do suplá. Então, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já estou finalizando, fazendo sempre 8 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntes e vou pular sempre 1, 2, 3 pontos. Aí eu venho naquele último pontinho aqui que eu falei pra vocês que a gente ia completar os 8 pontos, porque a gente iniciou com 7. Então, aqui eu faço meu último ponto. Para finalizar, venho dentro da correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo. Então, a gente completou os 8 pontos aqui do primeiro conjunto que a gente iniciou com 7. Aqui agora, pessoal, eu vou subir com uma correntinha para ser equivalente como se fosse o nosso primeiro pontinho, tá? E agora, eu vou vir no próximo ponto, só que eu vou pegar por dentro do ponto alto e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Eu vou trabalhar pontos baixos até faltar um pontinho sem fazer nele. Sempre eu vou fazer aqui o total de 6 pontos. Quando eu for finalizar, eu vou fazer um ponto baixo aqui, porque eu trabalhei só uma correntinha, tá? Então, a gente não vai trabalhar no primeiro e nem no último ponto. Aqui no meu, eu não vou fazer corrente. Se no seu ponto você achar que precisa fazer, você faz. Eu vou agora direto para a primeira argola aqui e nela eu vou trabalhar 9 pontos altos. Então, aqui no meu, eu já trabalhei 4, 5, 6, 7, 8 e para finalizar, vou completar os 9 pontos. Com os 9 pontos altos aqui, eu vou pular o primeiro ponto, vou vir por dentro aqui do segundo ponto e vou trabalhar o primeiro ponto baixo. De 6 pontos baixos que vamos ter agora, porque eu não vou fazer no primeiro e nem no último ponto daqueles 8 da carreira anterior. Aí, para ficar com esse efeito aqui, eu pego a agulha por dentro, tá? Então, eu não trabalho no primeiro e nem no último ponto. E sigo fazendo aqui até chegar completando 6 pontos baixos, pegando por dentro para ficar com essa alcinha aqui na frente do trabalho. Aí, eu laço o meu fio direto para a próxima argolinha e nela faço 9 pontos altos. Vamos fazer assim por toda a volta. Então, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já trabalhei a repetição que expliquei para vocês. Em toda a argola, eu trabalhei 9 pontos. E onde eu tinha 8 pontos altos, eu fiz sempre 6 pontos. E eu trabalhei pegando por dentro para ficar com essa alcinha aqui, tá? Então, quando você finalizar os seus últimos 9 pontos altos, aqui eu vou finalizar introduzindo dentro da correntinha que eu fiz para ser o primeiro ponto, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar um pedaço maior, um pouco de fio, vou cortar. Eu vou estar utilizando essa cor também, mas eu vou cortar aqui para ficar com acabamento melhor. Vou substituir a próxima corrente, então eu pulo a próxima corrente, venho na corrente aqui anterior e vou buscar minha laçadinha. Passo pela frente, viro, vou pegar aqui, pode ser na alcinha de trás aqui e na alcinha que vai sair por dentro da nossa última corrente. E aqui é só você buscar o fio aqui pro lado avesso do trabalho, pra finalização aqui, ó, ficar bem certinho. Agora, eu vou pegar o barbante na cor que eu fiz aqui o meu trabalho, que no caso é o areia. E você pode começar em qualquer ponto, tá? Eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial aqui, eu vou começar fazendo nos pontos baixos. Eu vou minguar agora sempre 2 pontos do início, 2 pontos do final. Vamos ter 2 pontos baixos aqui agora nessa carreira. Então, eu vou pular os 2 primeiros. E vou trabalhar o primeiro ponto baixo. E no próximo ponto, eu vou trabalhar o segundo. Aqui eu estou pegando o ponto baixo de forma normal, tá? Vou laçar o fio, no meu eu vou fazer direto. Caso no seu você ache necessário fazer corrente, você pode fazer. Eu vou introduzir agora por dentro de cada um dos pontos altos, só que eu vou fazer a seguinte agora sequência. No primeiro ponto, eu vou vir por dentro
e vou trabalhar um aumento. Eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto pegando por dentro, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto pegando por dentro, vou trabalhar um segundo ponto alto. No próximo ponto pegando por dentro da correntinha do ponto, eu vou trabalhar um terceiro ponto. Finalizado o terceiro ponto, no próximo eu vou trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Pegando por dentro, eu vou trabalhar no próximo ponto um ponto alto. Por dentro, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, pegando por dentro, um ponto alto. E no último ponto, sempre eu estou pegando por dentro, eu vou trabalhar o último aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Em todos os nossos bicos agora, a gente vai ter essa repetição. No primeiro ponto, a gente vai fazer um aumento e vai trabalhar 3 pontos altos. Aumento, 3 pontos altos e um aumento. Pegando dessa forma, vai ficar com uma alcinha assim na frente do trabalho. E agora, eu vou vir direto, pulando os 2 pontos baixos e vou trabalhar 2 pontos baixos aqui. Laço o fio, venho direto agora no próximo ponto, que é o primeiro ponto dos 9. Pegando por dentro, trabalho aqui, então, o primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Feito o aumento, eu vou fazer 3 pontos altos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior. Estou pegando sempre por dentro da correntinha para ficar com essa alcinha aqui. Feito 3 pontos altos, no próximo ponto eu vou trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Feito o aumento, faço 3 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior. E no meu último ponto, vou trabalhar o último aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Quando você finalizar aqui o seu aumento, se você sempre quiser dar uma puxadinha aqui para ir já organizando aqui o seu bico, você pode, tá? Agora, eu vou pular os 2 pontos baixos. No próximo, eu trabalho o primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo. Laço direto agora, pegando por dentro do próximo ponto e trabalho a mesma repetição. Então, pessoal, eu vou dar uma pequena adiantada aqui. Sempre trabalhando igual eu expliquei para vocês no primeiro e no segundo bico, vamos fazer nos outros também. Então, vou adiantar o meu aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou aqui no final, trabalhando. Sempre onde eu tinha 6 pontos, eu fiz 2 pontos baixos. E onde eu tinha 9 pontos, eu trabalhei aumento, 3 pontos altos, aumento, 3 pontos altos. E no último ponto, vou trabalhar aqui o último aumento. A próxima carreira, se você quiser fazer dessa mesma cor, pode. No meu, eu vou trabalhar do vermelho. Então, para finalizar, eu vou vir dentro da correntinha aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou alongar aqui um pedaço maior de fio e vou cortar. Aqui eu vou substituir a próxima correntinha. Meu passei aqui de baixo, eu vou passar aqui ao lado do primeiro ponto, para substituir a correntinha aqui do ponto baixo. Meu passou um barbante aqui na frente. Substituir, pessoal, agora a gente vai fazer um acabamento de ponto siri. Para fazer o ponto siri, gente, é super fácil. A gente vai fazer uma laçadinha inicial e vai prender a laçadinha na agulha aqui, tá? Só que a gente vai iniciar com ponto baixíssimo. Pode ser em qualquer ponto. Você vai só introduzir, busca o fio e vai tirar. Não é ponto baixo, é um ponto baixíssimo. E vai fazer uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo.
uma correntinha. Próximo ponto, ponto baixíssimo, uma corrente. Então, em todos os pontos, você vai trabalhar um ponto baixíssimo e vai fazer uma correntinha. Próximo ponto, ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, ponto baixíssimo, uma correntinha. Vamos fazer assim em todos os pontos. E olha só que lindo que vai ficando o detalhe aqui do ponto siri. É só você fazer um ponto baixíssimo e trabalha uma corrente. Próximo ponto, ponto baixíssimo, uma corrente. Não faça suas correntes muito apertadinhas, tá? Para ficar bem bonito aqui o nosso trabalho. Quando você finalizar aqui o seu último ponto, fazendo um ponto baixíssimo e uma corrente, você vai vir entre os dois pontos baixos, você vai fazer o ponto baixíssimo, uma corrente. Você já vai vir no primeiro ponto e vai iniciar ponto baixíssimo, uma corrente. Ponto baixíssimo, uma corrente. Na volta toda do seu trabalho. Aí, vai ficar assim. Então, pessoal, como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma mega adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada, já estou finalizando aqui, sempre trabalhando a mesma repetição que expliquei para vocês. Sempre fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Até chegar no final, a gente vai repetindo assim em todos os nossos bicos. Onde a gente finaliza aqui o último ponto, você trabalha o ponto baixíssimo, faz uma corrente. E onde tem os dois pontos baixos, você vai vir no meio e vai trabalhar um ponto baixíssimo e vai fazer uma correntinha. Aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar para fazer uma finalização aqui. Porque agora o nosso suplá já está finalizado. Eu vou passar o barbante pela frente. Passando o barbante pela frente, a gente iniciou com um ponto baixíssimo. Então, eu vou passar assim, ó, por dentro, como se fosse aqui do lado do ponto baixíssimo, e vou buscar a laçadinha. Só para formar uma correntinha aqui contínua. Aí, eu vou passar assim pela frente e vou vir aqui ao lado da última correntinha. E eu vou buscar o barbante para o lado avesso do trabalho. Dessa forma, eu finalizei aqui o meu suplá e agora é só embutir as pontinhas de linha que ficou. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado demais desse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!